Sim, Padre Fábio, boa noite. Eu não sei o que fazer. Me vejo numa vida sem saída. Passo o dia trancado no meu quarto chorando, não consigo me aproximar das pessoas. Tenho muita dificuldade de me expressar sobretudo os meus sentimentos. Eu tenho uma grande dificuldade de pedir perdão, de perdoar, e vivo com o coração cheio de mágoas. Já tentei mudar, já tentei ser diferente, mas em todas as vezes eu falhei. A cada dia eu me vejo mais sem saída. É muito precioso o esclarecimento pessoal, porque é ele que nos ajuda a projetar uma vida melhor, ou então retroceder para consertar alguma coisa que não ficou bem. Viver consiste em ir adiante, mas também retroceder. Viver bem consiste em ir adiante, mas também retroceder. Retroceder é absolutamente necessário às vezes, para que a gente siga mais leve, depois de ter reorganizado aquilo que nós sabemos que ficou para trás e que não ficou ajeitado dentro de nós. Aí sim você vai mais leve, você caminha melhor, porque no gesto de retroceder, você desfez um fardo que lhe privava de ir adiante. É tão cruel quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando um tempo precioso, prestando atenção no lado de fora. É importante demais que a gente volte os nossos olhos para dentro, porque é aqui no dentro que nós podemos identificar a nossa verdade. É aqui neste encontro pessoal que você saberá dizer se você está feliz com as escolhas que você está fazendo. É aí, andando os caminhos de dentro, essas estradas sinuosas que podem lhe levar ao cerne de sua verdade. É andando estes caminhos tortuosos que você vai encontrar as respostas que você tanto necessita para bem viver. O autoconhecimento é necessário demais até para a gente ter condições de vencer os nossos desafios. Não se acostume com o seu jeito triste de ser. Problematize isso, pergunte-se por quê. O porquê dessa tristeza? O porquê não querer sair do quarto? Peça ajuda. Às vezes nós estamos vivendo desordens químicas que são frutos justamente da nossa má alimentação, dos nossos hábitos ruins. Procure ajuda terapêutica, procure um médico. Sim, a tristeza pode ser química, nós sabemos disso. Essa experiência de autoconhecer-se, ela é fundamental, porque é a partir dela que você tem condições de avaliar o que você vive, o que você escolhe, o que você ama, o que você despreza. E é a partir desta experiência, deste olhar dentro, que você vai tendo condições de estabelecer metas. Deus age assim em nós, minha gente, num constante jogar para dentro, para que você tenha condições de ficar a sós consigo. E estando a sós consigo, está também a sós com Ele. E quando você fica a sós com o Senhor, tudo se esclarece. Nós vivemos, minha gente, de maneira muito errada. E nós vamos nos acostumando com esse jeito errado de viver. A gente, em um determinado momento da vida, para de prestar atenção naquilo que de fato importa em nós. A gente presta atenção em tudo. A vida dos outros nos interessa tanto. A gente passa horas e horas vendo séries na televisão, no computador. Nós nos interessamos pela vida dos artistas, nós nos interessamos pela vida dos outros e dedicamos tão pouco deste interesse a nós. Aquilo que nos move aos nossos desejos,
aquilo que estamos fazendo da vida. João Paulo II dizia que nós devíamos entrar em águas mais profundas. Ele se referia à evangelização. E o primeiro passo deste entrar em águas mais profundas é justamente o mergulho que nós precisamos fazer em nós mesmos. Ou você acha que o convite à evangelização é para você sair e ir falar aos outros? Não, isso é uma consequência. Primeiramente, é entrar nas águas mais profundas do seu coração. Não se acostume com as respostas rasas que você já lhe respondeu sobre você. Cave um pouco mais. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Que estejamos sempre atentos às oportunidades que a vida nos dá, de sermos julgados para dentro e assim chegarmos ao conhecimento da verdade. As suas dificuldades passam, certamente, pela sua incapacidade de lidar com você. Não é normal a gente querer ficar trancado num quarto o dia inteiro. Não é normal a gente se sentir tão frustrada com a vida que a gente está vivendo. Problematize o porquê você fica trancada dentro do seu quarto. Enfrente-se. Não fique com essa resposta fácil, dizer hoje eu não quero sair, eu estou mal. Por que está mal? Por que não quer sair? Faça perguntas que de fato lhe façam chegar ao cerne da sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos convida a viver constantemente a investigação que nos faz chegar ao conhecimento da verdade. Quem não se conhece, certamente não terá facilidade de lidar consigo. Ir adiante é a meta de todos nós. Eu quero ir adiante. Eu quero alcançar este Padre Fábio que eu posso ser, que eu ainda não desfruto, às vezes por preguiça, por estar acomodado. Eu quero alcançar este Padre Fábio que Deus me convida a ser. E eu só posso alcançá-lo à medida em que eu ando por dentro, em que eu vou criando dentro de mim essa disposição interior de alargar os caminhos e a consciência e fazer comigo, proporcionar-me o mesmo que os discípulos de Emaús puderam viver, estando a sós com o Senhor, partilhando o pão. Minha gente, essa história, eu fiquei tão tocado com uma história que eu ouvi hoje, através de uma assistente social que estava fazendo um atendimento lá no Hospital Regional de Taubaté, e a história chegou até mim. Uma moça chamada Marcilei, lá do estado do Paraná, casualmente me assistiu no programa do Didi, programa do Renato Aragão, no Dia dos Pais, eu cantando a música dos pais, e me parece que eu disse alguma coisa lá, alguma coisa que falasse assim, olha, faça uma ligação para o seu pai, né? Nunca é tarde para a gente se reconciliar com o pai da gente, você que de repente... Não me recordo muito bem como foi a história. O que eu sei é que a Marcilei tinha 7 anos que ela não falava com o pai. Ela saiu de casa, fugiu de casa lá do Paraná, veio para São Paulo e nunca mais deu notícia à família. E a assistente disse que ela ficou muito tocada quando me ouviu falar dessa história. E o que ela fez? Imediatamente ela resolveu ligar para o senhor Alonso, que é o pai dela. E disse que chorou muito no telefone, reconciliou-se com ele, tudo isso depois no Dia dos Pais. E aí eles marcaram um momento para se reencontrarem, que estavam todos muito saudosos, né? Muito desejo de encontrar, e ela estava muito feliz por se reconciliar com o pai, e o pai ainda mais feliz do outro lado, por ter reencontrado a filha e ter vivido aquele momento de reencontro através do telefone. E aí marcaram, ela ficou de ir para o Paraná para encontrar-se com o pai, só que não deu tempo.
no dia 3 de setembro, ela morreu de acidente. E o pai veio para Taubaté, onde a filha estava na UTI, onde ela havia sofrido o acidente, e teve a oportunidade, mesmo com ela inconsciente, de encontrar-se com a filha antes de morrer. E aí ele pediu, contou a história, contou tudo o que tinha acontecido, e falou assim: eu gostaria muito que o padre Fábio soubesse que naquele dia, naquele momento, ele me trouxe a minha filha de volta. E eu fiquei muito feliz, sabe, minha gente, com essa história, porque me senti muito responsabilizado. Uma responsabilidade que eu interpreto como necessária de ser partilhada. Eu fico pensando que, no quanto é nobre a gente poder entrar na vida de uma pessoa pela porta da frente, não é? Porque às vezes a gente pode entrar e fazer mal. Às vezes a gente entra na vida do outro, a gente estraga. Mas às vezes Deus nos dá a oportunidade de entrar e de fazer bem. Você ter a oportunidade de consertar um coração antes dele ir embora. Você ter a oportunidade de oferecer a uma família a possibilidade do perdão, do amor, da misericórdia. Coisas tão importantes e tão simples na vida humana. Porque imediatamente eu me recordo da palavra de Jesus. De uma palavra que encontrava o coração das pessoas e despertava aquelas pessoas para retirarem do coração o que não prestava, para jogar fora aquilo que estava de excessivo e de reassumirem um compromisso com a vida. Por isso vale viver, minha gente. Por isso vale a gente fazer o pacto com a vida, com as coisas boas. Pensar que pela vida você tem a mesma oportunidade que eu. Pensar que você tem a oportunidade de ser um elo, de ser um laço, de restabelecer as pontas, de ser essencialmente religioso na vida daquele que passa por você. Eu nunca vou poder encontrar-me com a Marcilei. Mas quem sabe a vida me dê a oportunidade de encontrar a outra parte do laço que ainda está viva. O Sr. Alonso, para quem eu quero mandar um abraço, para quem eu quero muito respeitosamente dedicar a minha oração, o meu carinho, o meu respeito. E fazer dessa história, desse testemunho que chegou até a mim, uma oportunidade para dividir com você aquilo que eu acredito, aquilo que para mim é um referencial de verdade, que eu não gosto de perder de vista. A nossa palavra pode fazer bem àqueles que nós encontramos. O nosso gesto de carinho, a nossa palavra amorosa pode transformar o mundo. Pensar que hoje você pode ter negligenciado oportunidades de passar bem pela vida das pessoas. Mas não fique culpado. Se você negligenciou hoje, renove com a vida o compromisso de passar bem amanhã, ou de passar ainda hoje nesse tempo que lhe resta. De você não desperdiçar esta oportunidade de cuidar do mundo, de cuidar da vida, de fazer um gesto de amor, de pronunciar uma palavra que possa fazer bem ao coração daquele que passar por você. Fico muito feliz por ter tido a oportunidade de passar ainda, que num momento derradeiro, na vida e no coração dessa moça que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu levo comigo um ensinamento para que eu nunca me desprenda dessa responsabilidade que Deus me entregou, de ser Jesus de novo na vida das pessoas. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, e eu desejo que você continue na mística que lhe incorpora na vida de Jesus, e que você nunca perca de vista esta responsabilidade e esta oportunidade de ser Ele na sua voz, nos seus gestos, e de oportunizá-lo de acontecer no mundo através de você.
Toda vez que a gente se refere a nós o fazemos a partir de uma convicção de que existe uma parte aqui em mim, em você, que de alguma forma tem o controle de tudo. Dê o nome que você quiser. Eu gosto de chamar isso de consciência, que é o lugar onde Deus habita. Gosto sempre de fazer essa ponte religiosa, né? O discurso religioso vem junto com essa compreensão da psicologia, da psiquiatria. No meu cérebro existe aquilo que nós chamamos de consciência, que é o lugar que sabe tudo sobre mim. No meu livro, Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu coração, se você nunca leu, eu lhe recomendo. É um livro muito bacana. Falando do meu livro, falando que ele é bacana, desculpa. Eu gosto do livro. É um diálogo de um homem com a sua consciência, e a consciência é uma criança. Eu quis dar um significado assim: a criança, ela não tem rodeios, o que ela sabe, ela sabe. Ela não fica dissimulada. Claro, depois ela vai aprendendo a ser dissimulada, mas você, no primeiro momento da sua vida, você foi absolutamente honesta. Você foi extremamente transparente com o que você sentia e com o que você achava. Depois as pessoas lhe educaram para que você não dissesse tudo, dissesse apenas alguma coisa. Então a gente vai ficando dissimulado à medida que a gente vai sendo educado. Não deveria ser, mas a gente fica educado. Não digo tudo o que eu penso, não digo tudo o que eu acho, porque é uma lisura que eu procuro observar. Então eu estou diante de você, não gostei do seu corte de cabelo. Para que eu vou falar que eu não gostei do seu corte de cabelo, se isso não altera em nada? A não ser que eu tenha muita intimidade com você, e eu sugiro, olha, da próxima vez, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que seu cabelo fica melhor assim. E você tem todo o direito de dizer, a cabeça é minha, o cabelo é meu, e quem tem que gostar sou eu. Aí você dá um palpite na vida de alguém que você ama, se não. Mas nós temos essa parte de nós que de alguma forma não foi contaminada pela hipocrisia, pelos disfarces que nós costumamos dar. Nós chamamos isso de consciência. Quando essa parte de nós que tem o comando identifica que algo não está bem, ela manda um recado. E de que forma nós temos esse recado? Qual é a febre da doença emocional? O conflito. Se o corpo, quando adoece, precisa nos dar um indicativo de que algo não está bem com ele, uma febre, por exemplo, quando nós não estamos bem emocionalmente, a manifestação chama-se conflito. O conflito é a febre das emoções. O conflito é aquela realidade que lhe coloca um obstáculo entre aquilo que você é com aquilo que você está sendo. Aquele que você é e aquele que você está sendo. Pode ser que aquele que eu estou sendo hoje não tenha nada a ver com aquilo que eu sou na minha essência. Então eu fui assumindo coisas na minha vida que não me diziam respeito, e por ter medo de contrariar alguém, eu fui acatando aquilo como meu, foi ficando para mim, fui assumindo, não fui tendo coragem de dizer que aquilo não era para mim, que aquilo não tinha nada a ver comigo, e de repente aquela situação se avolumou, e eu deixo de morar bem dentro de mim. E aí eu fico conflituado. A febre das emoções é o conflito. Fico conflituado, não caibo dentro de mim, não sei como agir, não sei como viver, como fazer. E o conflito, ele se estabelece dentro de nós assim, como uma espécie de espinho no travesseiro. Sabe, como se você tentasse dormir numa cama cujo travesseiro está forrado de espinhos. Toda vez que você deita a cabeça, você sente o espinho. Está desconfortável, não consigo dormir. Às vezes, aquele desconforto vai aumentando. E o que eu preciso fazer? Preciso enfrentar. Preciso pegar esse travesseiro e tirar espinho por espinho e jogar fora para que o travesseiro volte a ser confortável. Na vida emocional acontece a mesma coisa. Às vezes nós vamos permitindo que alguns contextos extremamente desconfortáveis vão ficando
na nossa estrutura de vida, e a gente vai convivendo com aquilo, e a gente vai passando os dias, e a gente vai se adaptando a isso. É como se a gente se adaptasse à doença, como se você se adaptasse à febre. Não, o seu corpo não foi criado para ficar constantemente em estado febril. Aliás, a febre é um desconforto horrível. Você perde o ânimo, você perde a disposição. Você tem que tomar um antitérmico. Mas qual é o antitérmico para o conflito? Qual seria a porção que teria alguma ação sobre esse conflito? O enfrentamento. O que é o enfrentamento? É a capacidade, a coragem que você tem de colocar-se diante daquilo que está sendo desconfortável do ponto de vista das emoções para você. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tão desconfortável em mim? E você tentar identificar. Pode ser que você tenha assumido muita coisa que não era sua, que não era para você, que não tem nada a ver com você. E você foi se adaptando. Pode ser que você tenha estendido aquele relacionamento que você sabe que já acabou há muito tempo. Não existe respeito, não existe amor, não existe solidariedade, só existe a obrigação. Aquele relacionamento pode ser de amizade, pode ser de namoro, pode ser de casamento, pode ser o que for. Todo relacionamento precisa ser purgado. As nossas relações, até mesmo as obrigatórias, você precisa purgar a sua relação com seus filhos todos os dias. Ou se não é todo dia, né? Porque dá a impressão que a gente vai ficar aí eternamente terapeutizando tudo. Seria o ideal. Mas pode ser que você coloque para você a regra de pelo menos uma vez na semana pensar na qualidade dos seus relacionamentos. De que maneira você está levando adiante os vínculos que você tem. E você identificar os conflitos que existem em cada relacionamento. Inclusive, aquele relacionamento que não passa por uma outra pessoa, mas que passa por uma escolha. O trabalho que você tem, por exemplo. O trabalho não é uma pessoa, mas é uma escolha que você fez um dia. E pode ser que o seu corpo, as suas emoções estejam tentando lhe mostrar que esse trabalho é um lugar de infelicidade para você, que você ficaria muito mais feliz e muito melhor se você até ganhasse menos, mas estivesse trabalhando em algo que lhe realizasse. Tá bom, mas aí você pode dizer para mim, padre, e a estabilidade que eu alcancei? Você precisa pesar isso, inclusive para ter direito de escolher pela estabilidade, sabendo que ela pode ser um aprisionamento para você. Mas até escolher a estabilidade, mesmo sabendo que ela lhe faz mal, precisa ser uma escolha. Esse conflito precisa ser sanado, precisa ser ouvido. Tá bom, eu chego à conclusão de que eu sou infeliz no meu trabalho, mas eu fico por causa da estabilidade. Mas você então fez o enfrentamento. Você chegou à resposta. O que é cruel é quando você não chega a uma resposta. Mas você fica naufragada o tempo todo nas enormes ondas do seu descontentamento. Eu não ficaria num lugar, mesmo que me desse estabilidade, estando eu infeliz. Mas as outras pessoas têm o direito de viver isso. Sim, até para ser infeliz as pessoas têm o direito. E eu sei que às vezes é difícil a gente olhar isso e permitir que o outro seja infeliz. Quantas vezes eu quis mudar a cabeça das pessoas que eu amo, porque eu queria a felicidade para elas. Porque elas naquele momento não queriam o mesmo que eu, e eu precisava de alguma forma ficar bem com a opção de não poder interferir mais. Tá bom, a vida é sua, tudo o que eu tinha de dizer eu já disse, inclusive vou parar de falar, para não ficar aquela coisa desagradável também para mim, de ficar eternamente dizendo a mesma coisa, mas a partir deste momento viva o seu conflito e decida. Se é isso que você quer, então tá bom. Até para você ser infeliz você tem o direito. Até de ser infeliz você tem o direito. E eu não posso interferir na sua escolha. Mas é bom que essa escolha tenha passado pelo enfrentamento. Eu enfrento os meus conflitos.
Eu não deixo para amanhã. Tá bom, esse amanhã, minha gente, eu não preciso ler literalmente, compreender literalmente. Às vezes o amanhã é mês que vem, ou depois dessa pandemia. Eu cheguei à conclusão de que, muitas pessoas já concluíram isso antes de mim. Eu assumi isso para mim como uma regra de vida. Que eu nunca posso tomar uma decisão importante quando eu estiver muito feliz ou quando eu estiver muito triste. Decisões importantes só devem ser tomadas quando eu estou no equilíbrio das minhas emoções. Nem tanto lá, nem tanto cá. Para mim tem dado certo. Às vezes eu passo por momentos difíceis em que eu quero reagir imediatamente. Eu penso, para que eu vou reagir a isso agora? Se a vida ainda está trabalhando. A vida ainda está trabalhando. Quantas coisas eu achei que eu tinha a compreensão delas e de repente eu percebi que não tinha nada e o tempo me mostrou, meu Deus, que ilusão a minha. Pensar que eu tinha resposta para aquilo, não tinha. Às vezes eu achei que eu estava enxergando a verdade, não era. Era um equívoco. O tempo veio e desmentiu, então hoje eu tenho tido muita paciência comigo. Muita paciência, preciso ter. Porque senão a minha vida será pautada a partir dos impulsos. E eu não posso ser impulsivo. Eu cheguei à conclusão de que para mim a impulsividade me coloca num contexto de muita burrice. Burrice racional e burrice emocional. Fácil você se aproximar de uma criança. Até no primeiro momento ela pode te tratar com certo desdém, mas daqui a pouco você vai quebrando a barreira com ela e você se torna uma pessoa próxima. Ela ganha uma confiança em você. A criança tem um sistema que gira em torno de poucas necessidades. Nós não. O nosso mundo é muito complexo. E Jesus fala que se nós quisermos entrar no coração das coisas, no coração do mundo, nós precisamos alcançar essa simplicidade. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus... A gente vai se construindo assim. Quanto mais eu permito que esse projeto de simplicidade tome conta do meu coração, maior é a possibilidade que eu tenho de ser uma resposta favorável ao mundo. Uma resposta que ajude a edificar. Já que existem tantas pessoas hoje não dispostas a edificar absolutamente nada. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Minha gente, não são só as toxinas que nos viciam. O ódio nos vicia. O preconceito nos vicia. Às vezes nós não temos coragem de pegar uma arma e matar o outro como aqueles fizeram lá em Paris. Mas a gente mata o outro de outra forma. Matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Apontamos para o outro de maneira cruel e ainda nos sentimos cristãos por isso. Quando não damos a outro a oportunidade de ser quem ele é. Quando a gente o limita a ser aquele personagem que nós imaginamos. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim. Quem disse? Você imaginou assim. E Jesus nos ensina, nós que somos cristãos, compreendemos a eternidade como uma bonita e feliz oportunidade de estar em Deus e com as pessoas que amamos. Querer e buscar esse reino de Deus
já nos dá a oportunidade de começar a construir este reino aqui hoje. Porque é natural que, se eu quero viver essa eternidade, se eu busco merecer essa eternidade através das minhas atitudes, né? Eu naturalmente seria uma pessoa melhor. Quem tem como meta o reino dos céus, vive essa proeza de tornar o reino humano também muito agradável. É quando a gente escolhe a diminuir as diferenças entre nós, quando a gente se dispõe a ser um pouco mais amoroso, a responder menos com ódio. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Jesus fala que para a gente alcançar esse reino, para a gente entrar no reino que é eterno, e nesse reino que já se antecipa aqui, a gente precisa se despojar, ter um coração simples. É quando eu me disponho a não me apegar ao que é excesso. Você pode observar uma criança, a primeira compreensão que ela tem do mundo é a sua necessidade mais urgente. Ela não consegue ver além disso. O contexto de uma criança é muito simples. É um contexto muito simples, é muito direto, não tem muita complicação. À medida em que a gente vai ficando adulto, a gente vai complexificando a estrutura da nossa vida. Nós vamos tendo muitas necessidades, né? A gente vai construindo tantas estruturas para a gente ser feliz. Uma criança não. Solta uma criança num campo com seu pai, com sua mãe, uma bola, uma bicicleta, e o mundo está perfeito. Mas à medida em que a gente vai crescendo, nós vamos criando necessidades e a gente vai se distanciando cada vez mais da felicidade, porque a gente impõe tantas condições para a gente ser feliz que fica difícil atingir essa felicidade. Nós não podemos perder, nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Perder a oportunidade de fazer os nossos sofrimentos valerem a pena. E volto a dizer, se a gente não faz esse movimento da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. E às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus. Para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Hoje nós tivemos em Paris uma manifestação de ódio, de intolerância. Quando o nosso coração está visitado por esse reino dos céus, esse desejo de merecer o reino, nós nos antecipamos com as nossas atitudes. É por isso que a proposta cristã, ela é profundamente existencial, ela abarca a nossa vida.
Não é uma teoria que nos coloca apenas ajoelhados diante de um altar sagrado. O cristianismo é, antes de tudo, uma proposta de ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema mental, um jeito de ser e de viver. Eu, particularmente, costumo dizer que nós, cristãos, somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se você tem isso, se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo. Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente. Essa novidade que o ano pode representar, essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. Isso pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso não pelo conjunto de material que nós vamos, do material que nós vamos alcançar. Não. Pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos. Mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito. Eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo. Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe. Eu quero estar presente na vida dos meus irmãos. Eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo. Eu quero optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações, menos complicações. Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir deste amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos ser. E nós temos muitos dias pela frente para fazer essa faxina da alma, fora tudo aquilo que nos impede de viver a vida que realmente podemos viver. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, de falar com você, de falar com sua família. Nós acreditamos que o lugar da conversão é o nosso coração. Talvez desde criança a gente tenha escutado falar isso. Que o nosso coração precisa ser transformado, não é assim? Que o nosso coração precisa ser renovado, convertido.
Mesmo que tudo, a gente sabe, que tudo o que acontece na nossa vida é ordenado pelo cérebro, o coração sempre teve uma linguagem simbólica muito forte de ser ele o centro de tudo aquilo que a gente é. Se você quer falar com profundidade de si mesmo, você usa seu coração. O coração é um lugar onde Deus precisa não ter nenhum obstáculo para nos falar com clareza. Porque nós colocamos esses obstáculos. Nosso pecado, muitas vezes, ele nos proporciona colocar obstáculos dentro de nós que depois vão criar uma inimizade entre aquilo que é bom para nós mesmos. É impressionante isso. Como às vezes nós encontramos pessoas que estão sendo inimigas de si mesmas. Porque isso é possível. Basta você não filtrar as vozes que falam ao seu coração. A gente usa muito essa expressão, né? Esse texto falou ao meu coração. Este livro falou ao meu coração. Aquela imagem falou ao meu coração. Isso é, ela teve um poder afetivo sobre mim. Ela teve uma autoridade sobre mim. Quando você usa a expressão de que o outro machucou seu coração, ou quando você quer realçar o valor que o outro tem na sua vida, você diz que ele mora no seu coração. Não é assim? O coração é um território de alto valor simbólico na nossa vida. E é por isso que a gente sempre diz que a entrada de Deus na nossa vida é pelo coração, pelo centro, por tudo aquilo que a gente é. Deus não entra pelas portas secundárias, Ele prefere a entrada principal, é o nosso coração. Muito cuidado, a palavra fere. E se ela vem de uma pessoa que nós amamos, ela fere ainda mais. Por quê? Porque o coração é um território onde nós colocamos aqueles que têm autoridade sobre nós. Por isso, o coração é muito mais do que a gente pensa ser. O coração é o território povoado, é a cidade onde muitas pessoas habitam dentro de nós. E como toda cidade tem os seus arruaceiros, é preciso que a gente coloque esses arruaceiros no lugar correto. Porque o seu coração é um território santo. O seu coração é um território que merece toda a reverência. O seu coração é um território que merece toda a vigilância. Jesus já nos chamava a atenção de que era preciso vigiar e orar. Orar como uma atitude que nos coloca em consonância diária com o Senhor. E a vigilância, a observância, para que a gente não perca a capacidade de identificar quem são os amigos do nosso coração. Quem são as pessoas que estão de fato colaborando para que a gente tenha condições de tornar o nosso coração cada vez mais puro, para que Deus tenha a oportunidade de falar nele e através dele. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa que o outro nos diz, e essa chateação vai demorar muito à medida em que o outro for importante para nós. Já observou isso? Que às vezes você recebeu ali uma mágoa, uma palavra que foi difícil para você digerir, uma calúnia que alguém lhe fez. O tempo apaga isso. Daqui a pouco o outro vem lhe pedir perdão, você nem lembra mais por quê que ela ficou ou que você ficou chateado com ela. É porque, na verdade, o vínculo não era tão estreito. Agora, se é alguém que nós amamos de coração, se é alguém que tem autoridade afetiva sobre nós, esta mágoa pode nos magoar muito profundamente e pode nos machucar durante muito tempo. Precisamos passar o pente fino para ver se estamos dizendo amém a pessoas que realmente estão comprometidas com o nosso processo de conversão. Muitas vezes nós não conseguimos chegar ao conhecimento de Deus, é porque o amém que nós estamos dizendo humanamente às pessoas que têm uma influência sobre nós, não nos favorece. Ou até mesmo de pessoas que não estão comprometidas com o nosso crescimento. De pessoas que não estão interessadas na nossa libertação. É impressionante como existem pessoas com o dom de fortalecer aquilo que é fraco em nós, sabe? De nos tornar piores ainda do que somos. E aí entra a conversão do coração, minha gente.
Se a gente não tiver coragem de olhar para os relacionamentos que nós temos, para as pessoas que têm autoridade sobre nós, e identificar, será que essa pessoa está exercendo na minha vida o mesmo papel que Jesus exerce, que é de me libertar, que é de me tornar melhor? E quais são as pessoas na nossa vida que acentuam ainda mais as nossas fraquezas? É disso que nós estamos falando. E aí então nós começamos a ser seletivos, não no sentido de ser preconceituosos, de jogar o outro fora, não se trata disso. O nosso processo de conversão tem de acontecer, sobretudo, na consciência dessa humildade. Nós não somos melhores que os outros, mas nós temos o direito de delimitar o espaço. E quem vai exercer essa autoridade sobre nós? A partir de hoje, essa autoridade afetiva, essa voz que dita ao meu coração quem eu sou e quem eu deixo de ser, tem de estar com o símbolo da fé. O amor talvez seja isso, né? A oportunidade que a gente tem de assimilar o outro, de sabê-lo de cor. Da mesma forma como uma mãe olha o tempo todo para o filho que trouxe ao mundo, a gente sabe que nas primeiras semanas, a mãe não consegue olhar para outra coisa senão para o recém-nascido que ela tem nos braços. Um exercício de amor, como se quisesse saber todas aquelas feições de cor. Como se quisesse decorar aquele rosto para nunca mais esquecê-lo. Como uma fotografia não pode registrar com tanta profundidade o que o olhar de uma mãe pode. Aliás, eu acho fantástico isso. A mãe é a mulher que primeiro nos viu na vida. A mãe é a primeira mulher que nos olhou com calma, com demoras. É aquela mulher que demorou o seu olhar em nós para nos saber de cor. É um exercício humano de compreender o que é divino. É porque a palavra do outro tem autoridade sobre nós. Por isso que eu sempre digo que uma mãe, quando coloca um filho no mundo, um pai, quando coloca um filho no mundo, precisa ter muito cuidado com o que vai dizer a esse filho. Porque a palavra dele vai ter autoridade sobre o filho. Muitas crianças são traumatizadas porque escutaram de pessoas que eram o porto seguro delas, frases infelizes, que depreciavam, que diminuíam. São Paulo tem uma passagem interessantíssima, em que ele fala desse inimigo íntimo como um espinho na carne. É claro que ele está falando da fraqueza dele. O anjo de Satanás que grita dia e noite, ele disse: em mim há para que meu espírito não se enchesse de vaidade, foi-me colocado um espinho na carne, um anjo de Satanás que grita dia e noite dentro de mim. O que é esse espinho? A fraqueza humana. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam
a vencer o que você precisa vencer. Talvez hoje o programa seja só para isso, para nos fazer pensar em quem mora dentro do nosso coração. Quem são as pessoas que realmente exercem uma autoridade sobre nós? E a partir dessa reflexão, minha gente, a gente ter condições de pensar o nosso processo de conversão com bastante crueza, com bastante realismo. Porque se a gente identifica que o nosso coração está alojando, abrigando inimigos, pessoas que não estão nem um pouco interessadas com o nosso crescimento pessoal, é também gesto de conversão a gente colocar essas pessoas nos devidos lugares. Porque quem quiser ter um coração puro, terá de ter coragem de mexer nas impurezas que tantas vezes nós alojamos dentro de nós. Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Um caminho seguro para você interpretar se está sendo cristão ou não, se está vivendo a essência da espiritualidade cristã, é você se perguntar: eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amo a mim mesmo? Pronto. Eu sei que nós temos muitos escritos, tem a Bíblia, que é um livro extenso, muitas regras, aliás, muitas regras do Antigo Testamento, que foram reinterpretadas por Jesus e que, lamentavelmente, às vezes nós encontramos cristãos nos dias de hoje querendo ressuscitar as leis do Antigo Testamento que Jesus, de alguma forma, já superou. Claro, intencionados, querendo, de alguma forma, encontrar na Sagrada Escritura um fundamento para seus ódios, para suas intolerâncias. Tá? Aliás, o Padre Léo, sábio Padre Léo, dizia muito isso. Na Bíblia você encontra textos que justifiquem até o assassinato. Se você quiser assassinar alguém e dizer que estava na Bíblia, está lá, você encontra textos para isso. Então nós, muitas vezes, ficamos perdidos sem um entendimento claro do que significa hoje, se eu quiser dizer ao mundo que eu sou cristão. Terá de amar a Deus acima de todas as coisas. Coisas são essas. Tudo. Não tem exceção. Sua casa, seu dinheiro, sua família. Ser responsável. Depois eu vou dizer por que é responsável. Que eu sei que muita gente, irresponsavelmente, em nome de uma missão, largou a família para segundo plano e foi viver as coisas da igreja. Isso acontece em uma outra dimensão. Não é largar a responsabilidade de cuidar da família e ficar mais lá enfiado dentro da igreja do que cuidando das coisas de casa. Não é isso. É aqui dentro que é a coisa. Amar a Deus acima do emprego que a gente tem, do sucesso que a gente faz, da carreira que a gente construiu. Mas isso parece muito teórico e difícil, não é não? Você tem como valorizar a sua carreira, por exemplo, o sucesso que você faz, colocando Deus acima de tudo isso. É só compreender que tudo isso que você alcançou não foi por méritos somente seus. Quem lhe deu essa capacidade? Você desenvolveu as capacidades, mas quem lhe deu na origem? Recebeu dos seus pais. Quem deu a seus pais? Você chega numa eterna busca neste Deus que nos sustenta em tudo. Sim, amar a Deus sobre todas as coisas significa você firmar dentro de você a consciência de que tudo que você faz de maravilhoso, de impecável, do ponto de vista humano, aquele momento em que a sua humanidade esteve absolutamente livre de tudo que é mesquinho em você, isso é dom de Deus. Isso é Deus plenamente manifestado em nós. Então a pessoa que canta maravilhosamente bem, ela canta sabendo
que aquele canto, que aquela capacidade de cantar, muito embora tenha sido desenvolvido por meio de aulas e esforços, é um dom divino que ela carrega. Isso nos coloca numa humildade, numa simplicidade, inclusive na lida com as pessoas. Quem tem essa consciência dificilmente se reveste de prepotência e de arrogância. Porque sabe que toda a grandeza que ela pôde alcançar como pessoa tem a sua raiz, tem a sua origem em Deus. É Deus quem me sustenta, é Deus quem me dá os dons. Então eu amo a Deus acima de todas as coisas assim, consciente que até no momento, como dizia Santo Agostinho, falava isso de maneira linda, simples e sofisticada ao mesmo tempo. Quando o coração humano se sente com capacidade de reconhecer o erro que cometeu, ele já está sob o influxo da graça divina. Até para você reconhecer que errou, Deus tem que ter dado um movimento inicial. Eu, por mim mesmo, não sou capaz de reconhecer o meu erro. Eu não reconheço o meu erro por quê? Meu orgulho me comanda, eu tenho dificuldade de reconhecer que sou frágil. Então, quando eu sou capaz de reconhecer que errei, é porque a divindade que me habita está me comandando. Então Deus está acima de todas as coisas. Eu tenho consciência de que tudo aquilo que a minha inteligência me proporciona só é possível porque Deus me deu a inteligência. Então você coloca Deus antes de todas as situações. Não é que você seja uma marionete que Ele comanda. Não, você tem livre-arbítrio. Você tem, inclusive, livre-arbítrio para decidir se vai desenvolver suas capacidades ou não. Essa semana eu pensei muito sobre isso. Inclusive, fiz um post aqui. Refleti sobre as potencialidades. O potencial que existe no meu corpo, o potencial que existe na minha mente. Que eu posso desenvolver ou não. Observe uma criança. A criança é naturalmente elástica. A criança não tem dificuldade com as articulações, a não ser que ela tenha uma doença. Se ela é saudável, ela tem habilidades, ela tem facilidade de movimentos. Mas à medida em que a gente vai vivendo, se a gente não estimula o potencial do corpo, esse potencial vai ficando adormecido. Eu posso muitas vezes ter uma conduta em que eu não tenho tempo para o cuidado do corpo. A minha falta de cuidado com o corpo vai fazer com que ele engorde, com que ele acumule gorduras dentro das artérias. Ele vai perdendo a flexibilidade. Eu estou neste momento da minha vida, eu vou confessar para vocês, readquirindo a flexibilidade do meu corpo, que eu fui perdendo com o tempo, que eu fui perdendo com a rotina. Tente ficar de cócoras, sem segurar em nada. Sem medo de errar, 90% das pessoas não conseguem mais. Porque não é uma posição que nós fazemos mais. Nós fomos criando facilidades. O nosso carro, ele é adaptado para te dar muito conforto, para você usar menos os esforços. Só que isso tem um custo. Nós vamos perdendo flexibilidade, nós vamos ficando enrijecidos. E, lamentavelmente, quando nós estamos enrijecidos, quando a nossa musculatura está enrijecida, as nossas articulações ficam mais propensas a serem lesionadas, a serem machucadas, porque nós não temos mais a flexibilidade do corpo. A musculatura, ela deveria ser forte e flexível. Há pessoas que só têm a musculatura forte. Criou boa base muscular, mas não desenvolveu flexibilidade. Há pessoas que têm boa flexibilidade, mas falta um pouco de massa muscular. Está com muito tecido adiposo. Eu não estou falando de estética, viu, gente? Não, você tem o direito de ser como você quiser e ficar confortável em você do jeito que você bem entender.
Mas coloque um pouco de flexibilidade no seu corpo e você vai ver como ele agradece com menos dores. O descanso fica mais fácil, o trabalho fica mais fácil. A maioria de nós tem dor na lombar. Não pode agachar que já volta todo torto, todo... Tenta pegar uma coisa do tipo, ai, travei! Levanta nunca mais. Por quê? O potencial do corpo, ele existe. Está escondido lá, mas muito escondido dentro de nós. Por isso que é bom você ter uma atividade física que exercite, que estimule força muscular e flexibilidade. A mente, a mesma coisa. Eu posso ter uma mente tranquila, serena. O potencial dela é este. Você não nasceu angustiado. Você não nasceu conflituado do ponto de vista mental. Se todas as suas necessidades foram satisfeitas na hora certa, você ficava lá, no bercinho, respirando corretamente. Tem um momento que a nossa ansiedade é tão grande que modifica até a nossa respiração. É impressionante como até o nosso corpo sofre as consequências de uma mente desordenada. Quanto mais em cima você respira, maior é a sua ansiedade. A respiração profunda, aquela que pega desde a base do seu abdômen, que vai subindo, até a sua cabeça. Essa é a respiração que tem um poder enorme de oxigenar tudo, inclusive os seus pensamentos. O potencial da mente está ali dentro, mas está adormecido. Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, Ele está justamente nos dando a lição de vida. Que Ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público. Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer, o exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não basta. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Quando a gente não transforma o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não nos recuperamos. E é por isso que nós ficamos responsáveis por anunciar o Evangelho, para lembrar isso, que depois do perdão de Deus nós precisamos dar o nosso. Você precisa olhar-se no espelho, você precisa olhar-se e reconhecer-se como alguém de valor. O seu pecado não pode ter tido o poder de apagar o amor que Deus tem por você. Sabe, Carol, o seu desafio é o de 90% das pessoas que agora nos assistem. Então, sinta-se acompanhada. Todos nós, de alguma forma, estamos necessitados de transformar o perdão que Deus nos deu em perdão a nós mesmos. Todos nós, sem exceção, Carol, estamos necessitados de fazer essa conversão. O amor que Deus tem por mim precisa me motivar agora em amor a mim mesmo. Porque se eu não tiver amor a mim, se eu não tiver respeito por mim, a vida se tornará possível para mim.
O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim. Um respeito pela realidade que me cerca. Um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha, olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele. São todas semelhantes a você. Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó. São semelhantes a você. As pessoas que ele fez discípulos, apóstolos, as pessoas que ele recrutou, que ele quis perto dele, são todas parecidas com você, são todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar, não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui, nos exemplos que estão postos, e você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro. Nem adianta. Essa questão entre você e ele. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto. Dos que estão muitas vezes à beira do caminho. Dos que estão envergonhados da história que viveram. Dos que estão desacreditados. Dos que não sabem para. Seja bem-vinda, Carol. Gente como você. Gente como você. Que agora me assiste. Que também tem o mesmo sentimento que Carol. Que tem outro nome. Mas que tem uma história parecida. É para você. Olhe o Evangelho e veja que todos os que Jesus escolheu para estar com ele tiveram uma vida muito parecida com a sua.